Olá, companheiros, abraço para todos. Vamos continuar aí nos nossos esforços, nos nossos estudos, no nosso aprendizado, né? Porque é fundamental esse aprendizado. Hoje o estudo é realmente muito importante para nós, porque faz parte aí, né, do grande objetivo realmente dos nossos aprendizados, que é a reencarnação, né, para nos tornarmos melhores moralmente, intelectualmente, desenvolvendo as duas asas, não é isso? Vamos falar hoje do Livro dos Espíritos, capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos, que a gente sabe que a maioria das religiões até acredita na encarnação, né? Estamos no corpo, então elas acreditam. Mas a questão de retornar diversas vezes ao corpo, reencarnar diversas vezes, é que realmente as outras religiões não acreditam, mas que nós, né, que estudamos a doutrina espírita e acreditamos nessa reencarnação, nessa necessidade de retornar ao corpo, nessa misericórdia de Deus, a gente vai percebendo que os grandes sofrimentos, né, no nosso mundo são explicados por causa realmente dos equívocos, né, das imperfeições, das falhas em outras existências. Então, em cada nova reencarnação, em cada nova encarnação no corpo, a gente vai, né, se melhorando e dando continuidade de onde paramos para frente. Não é isso? E é justamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre o objetivo, né, da encarnação. Está na questão 132 e 136 do Livro dos Espíritos. Na 132, Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, na realidade, o nosso mundo, que é um mundo de expiação e de provas, né, que está se modificando para a regeneração, mas ainda é, né, um mundo de expiação e de provas, justamente traz essa questão da expiação, o resgate, coisas que precisamos corrigir, coisas que precisamos realmente resgatar, reparar diante do próximo, ou passar por algum sofrimento, né, nas mãos daquele que fizemos mal, ou de outro que esteja numa situação equivalente àquela em que nós também estávamos quando fizemos o mal. Então, a expiação é realmente coisas que nós temos que cumprir, né? As provas, as missões, fazem parte do nosso aprendizado, coisas que pedimos, né, que vamos aprender. Talvez a gente consiga aprender, talvez aprenda um pouco apenas, talvez não consiga, né, passar por aquelas provas. Por isso é um mundo de provas e expiações, um mundo de grande aprendizado, né, porque resgatamos, aí vem todos os sofrimentos, né, que observamos, e as provas que também trazem sofrimento. Tanto que ele fala que tanto nas provas como nas expiações, as vicissitudes da existência corporal é que tem realmente o grande objetivo, né, para alcançar a perfeição. É passando por essas dores, né, que nós vamos superar. E as dores, tanto da expiação, né, dos resgates, como das provas, também é uma espécie de expiação, porque se a gente não suportar, se a gente começar a se lamentar, a se revoltar contra Deus, a blasfemar, então nós não estamos aceitando, né, as coisas que muitas vezes nós pedimos, outras vezes, né, foram realmente impostas por Deus, outras vezes foram planejadas pelos amigos espirituais que, né, acreditaram que a gente poderia superar. Então, o lamento, a reclamação, né, prova que nós não estamos administrando bem nem a expiação, nem aquela prova, né, que nós resolvemos aceitar. Já quando a gente confia em Deus, mesmo nos momentos de sofrimento, a gente acredita que nós vamos superar aquelas dificuldades, a gente acredita que no futuro aquelas dores vão ficar para trás, ou seja, a resignação e a confiança em Deus transforma realmente tudo em provas. Mesmo aquelas expiações sofridas, muitos companheiros
transformam em provas porque acreditam em Deus, confiam, seguem em frente, né, e acabam se melhorando de diversas formas. Na continuidade, né, da questão, Kardec, os espíritos continuam explicando para Kardec que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Né? Então, a gente percebe que nós temos que fazer o bem. Essa é a orientação que recebemos em todas as religiões. Né? Temos que fazer o bem, temos que nos modificar, temos que perdoar, temos que seguir em frente, né, na prática do bem. Essa questão do fazer o bem, né, nós estamos cooperando aí na obra de Deus, na obra de Jesus, fazendo o que Ele nos pede. Mas a gente percebe que no nosso mundo existem muitas maldades, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Né? E Kardec, inclusive, pergunta para os espíritos se a questão de fazer o mal também seria uma missão dada, né, por Deus para os companheiros, né, que reencarnam. E os espíritos explicam que não. Somente fazer o bem é uma missão, é uma prova, né, é uma dedicação, é uma vontade de se melhorar, de se modificar, de ajudar esse mundo a se melhorar, de a própria pessoa a se melhorar, ajudar outras pessoas a se melhorar. Então, tudo isso faz parte, né, do fazer o bem. Agora, fazer o mal não, são as imperfeições de cada um. Deus não dá missão para ninguém fazer o mal. Isso faz parte das imperfeições de cada um. Agora, Deus permite que esse mal que criamos espontaneamente, porque nós queremos, sirva de resgate para outros companheiros. Afinal de contas, é um mundo de expiação e de provas. Só que o sofrimento que nós criamos para o próximo, muitas vezes faz com que esses companheiros que sofreram nas nossas mãos se melhorem, resgatem seus débitos e sigam em frente. E nós, né, que resolvemos fazer justiça, resolvemos fazer alguma coisa que não estava dentro das leis de Deus, acabamos criando mal para o próximo, mas para nós também. Aí esse mal fica guardadinho, e se não resgatarmos nessa existência, né, na atual existência em que estivermos e que fizemos o mal, na realidade teremos que resgatar em outra reencarnação. Então aí é que está realmente a grande misericórdia de Deus, e nos dá muitas oportunidades, né, de voltarmos ao corpo. E completando essa questão 132, os espíritos colocam para Kardec que a ação dos espíritos corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, é algo muito fantástico que a gente já estuda, né, na doutrina espírita, que os companheiros desencarnados ajudam muito, né, em cada mundo. Uns ajudam na natureza, né, limpando a natureza, fazendo diversos trabalhos na natureza, outros cuidam das pessoas, né, os anjos de guarda, espíritos protetores e tantas outras situações. Muitos cuidam das cidades, dos bairros, né, dos municípios, dos estados, aquelas coisas todas do Brasil, né, o nosso companheiro Ismael. Outros cuidam dos hospitais e de tantos outros lugares, e assim vai. Né? Então, os desencarnados têm muita coisa para fazer no nosso mundo. Ora, se nós então estamos encarnados num mundo onde tem diversas organizações, desde o governo até os nossos trabalhos, as empresas, as nossas casas espíritas, os nossos lares, então é esperado também que possamos contribuir da melhor forma com o nosso mundo, não é isso? Com o nosso planeta. Então, na realidade, nós temos uma grande responsabilidade, né, de ajudar, de alguma forma, Deus a melhorar esse mundo, porque Deus espera que esse mundo se torne melhor. Mas como?
Depende de nós. Ou então ele vai ter que fazer uma modificação em que seremos enviados para outros lugares e ele colocaria aqui, né, os espíritos melhorados. Não é isso que está sendo prometido no mundo de regeneração? Então nos é dada a chance, durante muito tempo atrás, e ainda está sendo dada, a oportunidade da gente participar, né, de um mundo melhor, criando um mundo melhor para nós, para o próximo, né, e aí para o local onde vivemos, e assim a gente possa cooperar. Então, se a gente trabalha pela paz, pelo diálogo, pela união, pelas superações das divergências, de opiniões e tantas outras coisas, quem trabalha na guerra, e a gente sabe que no nosso mundo, né, existem muitas guerras, desde essas guerras de canhões, né, metralhadoras, fuzis, essas coisas todas, e existem as guerras diversas, né? Guerras entre as pessoas, nas famílias, guerras entre políticos, entre traficantes, entre isso e aquilo. Então as guerras também estão bem fortes ainda no nosso mundo, e aqueles que fazem a guerra realmente, né, não estão naquele momento contribuindo para o bem, né, desse mundo, nem contribuindo para as coisas boas de Deus. Estão contraindo débito. Então a existência que Deus nos dá é justamente esperando que a gente se melhore. Só que ele coloca lá em cima que nós, né, fomos criados simples e ignorantes. Então nós precisamos ir aprendendo. E às vezes levamos tempo realmente para aprender. Não é isso? Tanto que na questão 133, ele fala justamente dessa questão do simples e ignorante. Né? Ele fala o seguinte: Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então Kardec pergunta se o espírito que se dedica ao bem, né, porque a gente sabe que tem espíritos que fazem muitas curvas, ou seja, precisam reencarnar muitas vezes porque se equivocaram também muitas vezes, e outros que seguem uma linha, né, mais ou menos reta, se equivocando, mas se recuperando e seguindo em frente. E ele fala, esses que seguiram o caminho do bem, né, precisam reencarnar também muitas vezes, né, continuar, tem a necessidade da encarnação. E eles falam, ele lembra justamente o que eu estava falando, que fomos criados simples e ignorantes. Então, nós não sabíamos muitas coisas. Nós vamos sabendo através das reencarnações. Nós vamos aprendendo, fazendo. Nós vamos errando, depois acertando, depois se melhorando, depois caminhando para o correto, até a gente ter noção exata do que é certo, do que é errado, né? Vou praticar o bem com certeza, vou evitar o mal com convicção. Então, essa questão leva tempo, né? Kardec pergunta, né? Mas ele não cita tempo, e nem os espíritos também se preocuparam com o tempo, porque sabia que aquilo ali, realmente, independente do espírito fazer muitas curvas ou seguir numa linha mais reta, vai levar tempo. Um vai levar menos tempo, outro vai levar mais tempo, que é justamente o que ele fala na questão 133A. Mas então, Kardec pergunta, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aí a resposta, eles falam, chegam mais depressa ao fim. Ou seja, aqueles que realmente se dedicam ao bem, conforme Kardec insistiu na questão, e realmente tem, eles vão chegar mais rápido, né? Eles vão realmente se depurar mais rápido, não vão precisar reencarnar de algum momento para frente, né? E os outros vão demorar mais, então vai ter mérito, não é isso? E ele fala, demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, aqueles que realmente não tiverem essa linha reta e se envolverem muito nas imperfeições, né, seja no ódio, no orgulho, no egoísmo, na ganância, olha, tem muitas coisas que em cada existência a gente vai se envolvendo. Ou a gente sai imediatamente com consciência,
ou a gente se envolve e fica, conforme Joana de Anjos nos passa, que muitas vezes reencarnamos e voltamos para as mesmas imperfeições, mesmo prometendo que naquela existência iríamos nos melhorar. Então, as imperfeições são coisas fortes, as sensações de poder, de sexo e tantas outras situações, nos prendem muitas vezes essas imperfeições. Então, cabe a cada um de nós conseguir se livrar, né, dessas cegueiras, dessas ignorâncias, porque são ignorâncias, e seguirmos em frente. No livro Ação e Reação, tem uma mensagem que fala de um companheiro que teve uma existência perfeita. Então, ele chegou no plano espiritual, realmente foi recebido com parabéns, né? Foi realmente uma grande existência. Só fez o bem, se melhorou, não prejudicou ninguém e voltou realmente, né, recebendo muita parabenização, não é isso? Quando ele falou que, agora sim, agora eu vou poder seguir, né, para o mundo os melhores, porque esses são os meus objetivos, mas aí chamaram ele e lembraram que, na realidade, a fichinha dele ainda tinha coisas lá de trás, na época da cruzada, em que ele fez algumas maldades, e aquilo estava realmente escurecendo a caminhada dele, ele não poderia seguir em frente sem antes corrigir, né, aqueles débitos. Ele ficou um pouco chateado, mas depois percebeu que era verdade, e a consciência, a nossa consciência grava tudo isso, o nosso perispírito grava também, né, as nossas ações. Então, na realidade, ele teve que reencarnar, né, e passar pelas dificuldades que tinha que passar para depois seguir em frente como espírito melhorado. E isso vem justamente esclarecer o que Kardec perguntou, né, se aqueles que se dedicam no bem, se tem menos necessidade de reencarnar. E esse companheiro que conseguiu se melhorar a tal ponto, né, de chegar no plano espiritual, né, recebendo diversos parabéns, ele ainda tinha débitos, né, do passado, quando a ignorância ainda o fez praticar diversos equívocos e teve que retornar. Se dedicando, ele seguiu em frente, né? Então, ninguém chega à perfeição e pureza de forma tão rápida, né? Por mais que seja dedicado, precisa aprender, passar pelas situações, superar dificuldades. Por isso que Jesus colocou, podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque ele sabe que realmente depende de cada um, mas que poderemos sim chegar, né, numa perfeição, numa pureza e seguir em frente, aí sim, fazendo somente o bem, né, seguindo somente, né, para o bem. E fechando a questão 133A, ele fala, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, na realidade, nós precisamos ir superando, né, as nossas imperfeições e a nossa ignorância. Por isso que ele fala que temos que evoluir com a asa da intelectualidade, ou seja, aprendendo teoricamente todas as coisas do mundo, ou seja, as profissões, praticando aquelas profissões, fazendo coisas, estudando a doutrina espírita, intelectual, e também a prática, né, a asa moral, que seria praticar esses ensinamentos, nos elevar também moralmente. Então, quando estivermos numa situação em que o dinheiro não vai nos prejudicar, em que não vamos ser ambiciosos nem gananciosos, não vamos ser ciumentos, e assim todas as imperfeições, nem orgulhosos, nem invejosos, quando a gente chegar nesse ponto, nós já teremos realmente alcançado, né, a perfeição em relação a esse mundo, aí iremos para um mundo mais elevado. Mas isso temos que realmente conseguir superar as nossas próprias fraquezas, né, as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias ignorâncias, né? E ele fala que mesmo os espíritos puros sofrem se estiverem em missões. Então, a questão do sofrimento, se for resgate, pode trazer lamentação para nós. Se forem provas ou missões, vão trazer também sofrimentos em algumas situações, e é esperado que a gente saiba administrar aquelas dores. O grande exemplo é Jesus, né? Jesus sofreu muito, né, nas nossas mãos, e era um espírito puro.
Veio para trazer os ensinamentos, né, de cada um carregue a sua cruz, para que cada um possa suportar suas dores e seguir em frente, conforme Jesus, né, nos deu o exemplo. Mas ele não precisava sofrer, ele não tinha nada para resgatar, ele fez realmente por grande missão, né, para nos auxiliar. E é justamente isso que é esperado de nós, que a gente recupere, né, o tempo perdido, ou seja, corrijamos os erros do passado, mas para não praticarmos novamente novos erros, nós temos que nos melhorar, né, moralmente, intelectualmente, e seguir em frente para um dia, né, estarmos tão convictos do bem que realmente possamos, né, praticar, né, querendo realmente praticar o bem, querendo também evitar o mal, né, por discernimento. E que a nossa consciência, né, esteja, a partir desse momento das transformações, das melhorias, a nossa consciência também esteja melhor, né, mais tranquila, mais feliz, porque quando a gente pratica o mal, as nossas consciências ficam pesadas. Mas quando a gente reencarna e resgata os nossos erros, apesar da gente lembrar que nós fizemos o mal, nós nos sentimos felizes, porque tivemos coragem de retornar e corrigir o mal que fizemos. Então, dali para frente, a gente percebe que não pode mais fazer aquele mal e se sente feliz por ter reparado. Então, a doutrina espírita é realmente esses ensinamentos muito fantásticos, né, que quando a gente consegue entender, nos ajuda profundamente. A gente tem que encontrar uma forma de divulgar esses ensinamentos, primeiro através dos nossos exemplos e também depois através de diversos estudos. Mas que esses ensinamentos sejam fundamentais para nós, sejam mais importantes, sem fanatismo, logicamente, mas que possamos praticar a cada momento, né, esses ensinamentos, nos transformando e acabando com as nossas cegueiras e ignorâncias, tá bom? Que Deus, que Jesus permaneça com todos nós e que possamos seguir cada vez mais para o alto, cada vez mais para o alvo, cada vez mais para o bem verdadeiro, ok? Fiquem todos com Deus. Abraços.